CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, Pedi e obtereis. Item 18. Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece é implorada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil, porque ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-lhes a coragem, provoca-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. Aqui estamos, Jesus, reunidos em Teu nome, em nome de Deus, em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor, o nosso altivo, o nosso Baltazar, enfim, toda a coluna de espíritos que dirige o CEAP. Rogamos a ajuda desses irmãos, Jesus, a inspiração da Dona Ivone, do Dr. Bezerra, que escreveram a obra que iremos estudar. E desde já, como é um trabalho junto a irmãos que sofrem, e como orientou o Evangelho, rogamos por todos esses espíritos que sofrem, que choram, que pedem ajuda, que um bálsamo possa recair sobre eles, como e principalmente os nossos irmãos suicidas, que tanto precisam de ajuda. Em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, em nome desses espíritos guias, da nossa irmã Ivone, do nosso irmão o Dr. Bezerra, em Teu nome, Jesus, em nome de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, bem pertinente, a leitura do Evangelho, rogando por todos os que sofrem. A prece é um bálsamo que recai sobre esses irmãos, aliviando as suas dores. Então nós estamos estudando o livro Dramas da Obsessão, é a história do nosso irmão Leonel e uma família de judeu. O Leonel com alguns espíritos e um grupo de judeus que vieram que já vem caminhando há algum tempo juntos. Então, basicamente, chegou uma carta de uma amiga do médium pedindo socorro para uma família. O que aconteceu com essa família? O chefe da família, de uma família numerosa, de 10 filhos, o chefe se suicidou com um tiro na cabeça. Em seguida, a filha mais velha, de 20 anos, suicidou-se tomando veneno. Em seguida, o filho de 15 anos se jogou debaixo de um trem. Foi salvo rapidamente por um triz e já vinha tentado o suicídio. A família estava em polvorosa. Todos pensavam em se matar. Uma família de médiuns, todos médiuns, descrentes, e ali tinha a influência de um grupo de espíritos. O Dr. Bezerra deu ordens a 2 espíritos, seus auxiliares, que fossem até lá, a essa família, e analisar o caso. Eles analisaram, constataram que os 2 suicidas estavam ainda no ambiente doméstico, e isso estava causando muita dor e muita aflição no ambiente. Então o Dr. Bezerra pediu que tirasse os 2 de lá, levasse para o tratamento adequado e
afastasse também o espírito mais inteligente, porque todo grupo tem um que dirige, tem um que comanda, esse é o mais inteligente ou o mais cruel. Que identificasse esse espírito e o tirasse dali, retirasse dali e trouxessem à casa espírita. Ordenou a um médium, diretor da casa, que chamasse mais outros médiuns, mais 2 ou 3 médiuns da confiança. Era um trabalho restrito para atender a esse endereço, atender a esse irmão. Tudo bem? Esse é o resumo do que nós estudamos aqui, bem sucinto. Entramos então no capítulo 4. Geralmente, a caça a obsessores muito trevosos é levada a efeito por entidades espirituais pouco evolvidas, conquanto já regeneradas pela dor dos remorsos e pela experiência dos resgates, ansiosas pela obtenção de ações meritórias, com que adornem a própria consciência, ainda tarjada pela repercussão dos deméritos passados. Aí ele bota uma observação aqui, ó. Os médiuns bastante dedicados à causa e cujas experimentadas forças morais e psíquicas lograrem possibilidades, igualmente prestam tais serviços durante o sono noturno, que os instrutores espirituais tratam de aprofundar quanto possível. Então, olha, os médiuns trabalhadores da desobsessão são levados para esse tipo de trabalho quando bastante experimentados, quando têm experiências, quando são dedicados, quando têm forças psíquicas e morais adequadas a esse trabalho. Senão o médium se perturba. Fala. Lembro. Isso aí. Então vamos lá. Vou ler novamente aqui, porque eu li aqui em relação aos médiuns. Vamos lá. Geralmente, a caça a obsessores muito trevosos, é levada a efeito por entidades espirituais pouco evoluídas ou evolvidas, conquanto já regeneradas, pela dor dos remorsos e pela experiência dos resgates, ansiosas pela obtenção de ações meritórias com que adornem a própria consciência, ainda tarjada pela repercussão dos deméritos passados. Então, quem vai à caça desses obsessores terríveis? Ex-obsessores, que se arrependeram, que estão ainda sob o quanto do remorso da culpa. Então, estão se regenerando no trabalho. São eles que vão. Normalmente são eles, porque conhecem melhor o terreno, sabem como agir, ou que passaram por essas grandes dores e sabem o que acontece nos bastidores desses grupos trevosos. É o que ele está dizendo. A vibração, apesar de ser arrependido, é mais aproximada, né, do que um espírito elevado como o Dr. Bezerra de Menezes, que tem não que ele não possa ir, mas esses espíritos, eles têm uma ação, né, e precisam fazer isso. E também os médiuns, os trabalhadores, quando têm forças morais e psíquicas que suportem essa carga de vibração, de dor, ele é levado durante o sono do médium é aprofundado e ele vai nessas ações aí de trabalhos. Então, como ele colocou aqui, ó, são entidades pouco evolvidas, então a vibração, como a Conceição falou, está mais próxima deles, e são já regenerados, arrependidos, né? Regenerados pela dor do remorso e pela
experiência dos resgates por culpa, por repercussão de deméritos passados. Efetuam-na, porém, invariavelmente, sob direção de entidades instrutoras mais elevadas, subordinadas todas às leis rígidas, invariáveis, as quais serão irrestritamente observadas. Então esses grupos são sempre chefiados por entidades elevadas, como é o caso, foi o caso ali desse pequeno grupo do Dr. Bezerra. Ele mandou lá ver a situação, o Roberto e o índio Poti, né? O índio Peri, Poti não, Peri. Essas leis, como nós vimos agora, são, como bem perceberá, as normas divinas do amor, da fraternidade e da caridade. Não é igual o policial que chega arrebentando, dando tiro, batendo. Não é isso. Manda lá, eles vão, sim, com firmeza, mas sob a lei do amor, a lei da fraternidade, da caridade, porque somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, do mesmo Pai, e o espírito já regenerado, ele sabe disso, ele conhece, ele sabe. E um inimigo hoje, a gente fará um amigo, um irmão amanhã. Que obrigarão os obreiros em ação às mais patéticas e desvanecedoras atitudes de renúncia e abnegação, a fim de que não deixem jamais de aplicá-las, sejam quais forem as circunstâncias. Então, olha, sejam quais forem as circunstâncias, não pode faltar o amor, a fraternidade e a caridade. Seja quais forem as circunstâncias, nesses trabalhos junto a obsessores, não pode faltar o amor, a fraternidade e a caridade. Muitos desses operadores possuem método próprio de agir, e os instrutores responsáveis pelo trabalho deixam-nos à vontade dentro do critério das leis vigentes, tal como a equipe de professores que ensinassem letras, ciências, etc., mantendo cada um o seu próprio mérito, embora observando todas as leis da pedagogia ou do critério particular de cada matéria. O meu jovem assistente era entidade amável e humanitária, que fora médico abnegado em sua última peregrinação terrena, que era o Roberto, né? E portadora de fina educação social, visto que pertencera a uma estirpe de nobres europeus. Como espírito, não se especializara propriamente em casos de obsessão. Especializara-se, todavia, em casos pertinentes ao suicídio, como resgate ou reparação de um passado em que igualmente se arrojara a tão nefasto abismo, razão pela qual o víamos agora envolvido no caso de Leonel. Então a gente sabe que esse é o Roberto de Canalejas, aquele mesmo capitão Narbonne que está ali nos romances da Dona Ivone, depois anima uma outra personalidade, eu acho que é o Henrique, né? Até que vem como Roberto, e esse espírito vem sofrendo muito, que fez sofrer, e esses dois espíritos vêm caminhando entre dores e amores. Hoje, redimidos estão no mundo espiritual. A última encarnação chamada, esse espírito se chamava Ivone, e o outro se chamava Roberto de Canalejas, assistente ali do Dr. Bezerra. Mas lá atrás, no século XVII, 1600 e pouco, ele tinha cometido um suicídio, né? Mas vamos lá, essa história toda está ali naquelas obras, naquela tríade: Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière, Drama da Bretanha. Toda a história desse espírito.
De outro modo, tão amorável e atraente se mostrava essa entidade, tão cativante a sua simpatia pessoal, que frequentemente eram requisitados os seus serviços pelos tutelares do invisível, para missões de catequese entre espíritos em geral, e também entre obsessores, os quais mais ou menos o acatavam, dispondo-se às suas advertências conselheiras. Todavia, nem sempre a irradiante bondade desse jovem seria suficiente para deter os arremessos do ódio obsessor. Necessárias se tornariam, por vezes, medidas outras incompatíveis com a doçura do seu caráter. Então, dispunhamos de individualidade da categoria de Peri, a qual, bondosa e incapaz de arbitrariedade, exercia energia militar sempre que necessário. Como antigo chefe de hordas guerreiras da Arábia, que fora em existência remota, e mais tarde como cacique da tribo dos Tamoios, acresce a circunstância de que as entidades obsessoras, tão materializadas, permanecem dentro da própria inferioridade de princípios, tão vinculadas ao mal se deixam ficar, que a fim de servi-las, auxiliando-as a se deterem no declive em que resvalam, nos obrigaremos a desempenhos assistenciais igualmente materializados, assaz grosseiros para um espírito. Tratar com tais vultos será como tratar com homens rudes, inferiores de caráter, embaraçados no apoucamento das paixões e dos preconceitos. Aí vocês estão vendo dois espíritos trabalhadores e com um jeito diferente. O Roberto, mais delicado, mais doce, especializado em situações de suicídio como essa, e o Peri, também uma entidade bondosa, mas era mais enérgica, por ter sido lá chefe, como militar que foi, com guerreiros da Arábia. Agora você vê, ele foi um espírito, um guerreiro lá na Arábia, e reencarnou na tribo dos Tamoios, aqui no Brasil. Foi cacique, estava ali com eles no trabalho. Aí ele diz aqui, ó, tem uma observação. O nome Peri encobre individualidade espiritual indígena que não desejamos identificar, já reencarnada. Sua existência nas matas brasileiras traduz estágio de repouso e esconderijo, necessária para se furtar às continuadas perseguições obsessoras que, como antigo chefe de tribos árabes guerreiras, adquirira com as atrocidades praticadas. Não seria, portanto, espírito primitivo, como também acontecia com muitos outros índios brasileiros e escravos africanos no Brasil. Ó, que coisa interessante, né? Ele veio para cá, olha a lei protegendo o espírito se arrependeu, precisava ganhar forças para poder se redimir dos erros diante da lei de Deus. E hoje reencarnado. Não sei se já desencarnou, né? Reencarnou aqui no Brasil. Vamos lá. Aí ele continua nesse capítulo 4 dizendo: Peri era especializado em tarefas tais e possuía métodos particulares, os quais aplicava com eficiência sempre que necessário. Trazia às suas ordens pequeno pelotão de auxiliares, que, obedecendo-lhe fielmente, tais os milicianos ao seu general, junto dele desempenhavam concurso valioso de proteção ao próximo, enquanto, assim agindo, em defesa dos mais fracos, reparavam deslizes graves
de um passado reencarnatório remoto, como explicamos para trás. Dadas que foram ao meu assistente recomendações convenientes, retirei-me para a espiritualidade, a fim de melhor me orientar sobre as atitudes a tentar em benefício das personagens desse drama que se me afigurava profundo. Pede a Dilane e a Dália para vir para cá para escutar. Isso aqui seria muito bom elas escutarem, principalmente a Dilane, se elas podem vir. Vocês entenderam então o trabalho desses dois espíritos? Agora, nós que trabalhamos na desobsessão, o que somos nós? Por que esse trabalho tão duro? Não é um trabalho fácil. Não é. Que espíritos fomos nós? Aí você vê a lei de Deus nos dando a oportunidade de estarmos aqui. Brasileiros, nascidos aqui nessa pátria, nós não começamos aqui, viemos do velho mundo, viemos de outras terras. E olha o que faz a misericórdia de Deus, né, nos dando essa oportunidade. Perguntas? Vamos para o capítulo 5. Vamos para o capítulo 5. Os métodos para a catequese de obsessores são variados, dependendo de circunstâncias especiais, que se subdividem entre a natureza do caráter de cada um, a especialidade do catequistas e múltiplas modalidades do momento. Então, cada caso é um caso. E cada trabalhador traz as suas experiências, sem, portanto, faltar com amor, fraternidade e caridade, em todos os casos, mesmo quando exige mais rigidez. Entre o Roberto e o Peri, os dois estavam trabalhando, mas em determinados casos tinha ação do índio Peri, por características próprias que foram relatadas aqui. A própria reencarnação é um dos recursos aplicados, pois existem obsessores tolhidos numa reencarnação para a experiência da catequese, quando então todas as facilidades para um aprendizado eficaz das leis do amor e da fraternidade lhes são apresentadas. Muitos, só mais tarde, em encarnações posteriores, estarão em fase de reparações e resgates. Olha que coisa interessante. Muitos desses obsessores têm como remédio a reencarnação. E aqui vem em missão de catequese, para só depois repararem o mal que fizeram. Muitos de nós estamos nessa situação, trabalhadores da desobsessão. Vem num corpinho bonitinho, disfarçado, escondido, mas só Deus sabe. Você está rindo? Não apontei para você, não. Aí a lei de Deus, quando ela é entendida, quando ela é compreendida, a gente segue, a gente não duvida mais, a gente não perde mais a fé, a confiança em Deus, e não muda a trajetória, quando você compreende, quando você entende. Nós falamos aqui, Maiara, pena que você chegou um pouquinho depois, dos dois espíritos que foram ajudar a esses sofredores que estão nessa trágica história.
Um chamado Peri, um índio, e o outro Roberto, que é o Roberto de Canalejas. Roberto tinha sido médico, um fidalgo, fino trato, educado, polido. E o Peri tinha sido um indígena, tinha sido um cacique da tribo dos Tamoios. Mas antes ele tinha sido um guerreiro das tribos na Arábia. E veio para o Brasil, para uma tribo indígena, para se afastar dos seus perseguidores, pelas atrocidades que ele cometeu. E assim aconteceu também com alguns escravos trazidos aqui para o Brasil. E ele, arrependido dos seus desmandos, dos seus crimes, era um trabalhador dedicado no plano espiritual e ia em auxílio a esses trabalhos de grupos de obsessores. O Roberto era especializado em suicídio, até porque ele tinha se suicidado lá atrás, lá no século XVII, ele se suicidou. A história dele está bem contada ali, naquela tríade, drama do Cavaleiro de Númenor, tem uma sequência, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Númenor, Voragens do Pecado e... Qual é o outro livro? Não, Drama da Obsessão, estou estudando aqui. O Drama da Bretanha. Não, o Drama da Bretanha, aquela tríade. Mas no livro Céu e Inferno, no livro Memória de um Suicida, o Camilo faz ali a referência do Roberto de Canalejas, que ele ajuda lá na colônia Maria de Nazaré. Então vamos lá, ele está contando aqui já o outro capítulo, aqui o trabalho deles. A própria reencarnação é um dos recursos aplicados a obsessores, né? Pois existem obsessores tolhidos numa reencarnação para a experiência da catequese. Quando, então, todas as facilidades para um aprendizado eficaz das leis de amor e da fraternidade lhes são apresentadas. Muitos só mais tarde, em encarnações posteriores, estarão em fase de reparações e resgates. Fora necessário, primeiramente, conceder a esses infelizes trânsfugas do dever possibilidades de sofrer posteriormente a consequência dos seus atos maus, amparados pela resignação, pela esperança e o desejo de emenda, a fim de que seu calvário não se tornasse demasiadamente angustioso e, portanto, contraproducente. Olha aqui como que a lei é de amor, é de misericórdia. Você faz as bobagens e depois você paga com cartão de crédito. Você faz uma dívida grande, não paga com cartão de crédito, bota uma prestação que cabe no teu bolso. Ou quem não tem cartão de crédito vai lá e faz um carnê, né? Divide em 36 vezes. Pois é. É o que ele está dizendo. É exatamente isso. A lei deixa ele vir, não vai sofrer as consequências porque ele não está preparado para isso. Posteriormente, mais consciente, mais fortalecido, ele vem resgatar os seus débitos do passado, para não ser contraproducente, como disse aqui. Sofrer por sofrer, e sim sofrer resignadamente. Porque sofrer por sofrer, isso acontece com todos nós. Com todos nós. Vamos lá. Pois assim, eu vou ler esse pedaço de novo que ele é importante, tá? Fora necessário, primeiramente, conceder a esses infelizes trânsfugas do dever possibilidades de sofrer posteriormente. Quer dizer, esses antigos obsessores que se arrependeram, que vêm para a Terra, eles não vão sofrer de imediato. Vem em catequese.
Os que não podem fazer catequese recebem a catequese, para que posteriormente a consequência dos seus atos maus, amparados pela resignação, eles têm que ser resignados, pela esperança e o desejo de emenda, a fim de que o seu calvário não se torne demasiadamente angustioso e, portanto, contraproducente. Olha como é que a lei funciona. Pois assim rezam as leis do amor e da caridade, a que tais trabalhos se subordinam. Trata-se, como vemos, de tarefas penosas, complexas, que requerem firmeza de vontade, coragem moral e muito amor à causa, por parte da entidade instrutora operante, seja desencarnada ou encarnada. Esse trabalho de socorro no mundo espiritual, ô Maiara, ele é feito por espíritos que se arrependeram dos seus crimes passados, ex-obsessores, e eles estão trabalhando e precisam demonstrar, eles querem demonstrar o seu arrependimento através do trabalho, desse trabalho. Esse trabalho de socorro espiritual, ou da desobsessão que a gente faz, ele tem que ter 3 características: amor, fraternidade e caridade, por pior que seja a situação. E também junto com esses espíritos, sempre tem espíritos superiores que comandam esse trabalho e também médiuns. Quais são as características do médium que vai trabalhar no mundo espiritual, nesses lugares, ele colocou aqui, de tanta dor? Os médiuns bastante dedicados à causa. Então você quer ajudar, tem que se dedicar à causa. E cujas experimentadas forças morais e psíquicas lograrem possibilidades igualmente, prestam tais serviços. Então tem que ter força moral e psíquica para isso, senão ele não aguenta. Durante o sono noturno, que os instrutores espirituais tratam de aprofundar quanto possível. Então, quando a gente vai nesses trabalhos, os instrutores aprofundam o nosso sono, a compasso, e você vai para o trabalho na madrugada. Então, eu já sei quando eu durmo, tem vezes que eu durmo igual uma pedra, é porque vai para o trabalho. Exatamente. A Conceição está dizendo que isso conscientiza cada vez mais que a lei de Deus não castiga. Dá sempre oportunidade. Pô, a nossa hora está voando, titio. Vamos lá. As leis da fraternidade, pelas quais se conduzem os obreiros do mundo espiritual, estabelecem assistência incansável ao obsessor, ao intuito de convencê-lo à reforma de si mesmo. Olha só, olha quanto amor ao obsessor. Jamais o violentam, porém, a essa meritória atitude, quando compreendem ainda não preparado pela ação fecunda dos remorsos. Existem obsessores baseados no ódio e no desejo irrefreável de vinganças, insolúveis numa só etapa reencarnatória, as quais serão incomodativas, desesperadoras, podendo levar séculos, exercendo seu jugo sobre a vítima, estendendo mesmo a vida no invisível e invertendo o domínio da possessão em existências subsequentes,
até que os sofrimentos excessivos provenientes de tão ardentes lutas, bem assim a reflexão e o desejo de emenda, obriguem os litigantes à renúncia do passado pela abnegação do porvir, o que os fará reencarnar unidos pelos laços de parentesco muito próximo, constantemente como irmãos consanguíneos, e até como pais e filhos, e mesmo cônjuges, a fim de que mutuamente se perdoem e se habituem a um convívio pessoal, a uma junção familiar persistente, que, conquanto se apresente como provação, e não raro como expiação, acaba por estabelecer vínculos de afetividade, indestrutíveis em suas almas, desparecidas então completamente às antigas animosidades. Então vamos lá. Nós vimos aqui duas situações. Essa é uma delas. Vamos entrar em uma segunda. Existe outro sim, paradoxo de obsessões por amor. Essa é uma segunda etapa. Esse primeiro aqui, vamos ver devagarinho. Só vai dar tempo de ver esse aqui. Olha só. Aí você diz assim, você escuta a mulher falar assim. Vou pegar a mulher, tá? Pode ser o marido também. Eu estou aturando ele, estou pagando para me livrar. Depois, não quero mais saber. Não é bem assim. Você pode estar agora aturando. Depois você vai ver junto para amar. Então, os laços consanguíneos nem sempre é fruto de um amor. São irmãos que foram inimigos, cônjuges, pais e filhos, filhos e pais, inimigos. Porque assim manda a lei da fraternidade, que se perdoem, que nos amemos uns aos outros, como Jesus nos amou. Aí eu botei até uma observação ali no grupo de vocês, né? A gente na evangelização, tem uma música bonitinha, tá direitinho, estão pegando. Eu fiz a observação. Amor ao passarinho, amor à minhoquinha, amor ao cachorrinho, amor ao gatinho, a tartaruguinha, mas não tem amor semelhante. Então tem que atentar para tudo isso. A gente está aqui para amar um outro. Amar o cachorro é muito fácil. Tem uma frase aí bem conhecida, né? Quanto mais conheço gente, mais eu amo o animal, o meu cachorro, meu cão, um negócio desse aí. Poxa, e não é isso. Você tem que amar o outro. E para que o ser humano respeite a natureza, os animais, ele tem que ser educado. Ele tem que aprender a amar e a se sentir amado. Se a gente não se respeita, como é que eu vou respeitar o cachorro? E as coisas estão tão confusas que você der um tapa no cachorro, você vai preso. Se eu der um tapa nele, não acontece nada. Se eu matar um cachorro, eu vou preso. Se eu matar ele, eu vou responder em liberdade. Não posso nem ser preso. Se abandonar o animal, também vai. Mas se abandonar a criança, nada acontece. Abandona um animal na estrada, o que mais você vê aí no vídeo chocante, bota uma musiquinha, olha a maldade, tudo bem. Mas quantos abandonam uma mulher cheia de filhos? Quantos abandonam o marido? Quantos abandonam o marido e saem com outro mais bonito ou mais endinheirado? E quantos largam a esposa com filhos, vai atrás de outra? Quantas crianças são abandonadas em asilos, em orfanatos, ou dentro de casa são criadas feito animais? Que sociedade é essa que estamos vivendo? Pois é, quantos abandonam os pais, se irritam com os pais, o pai entra num processo de demência e o filho não tem a mínima paciência com o pai. Mas o ovinho da tartaruga tem que ser preservado.
Tudo bem, tem que ser, não discordo não. Mas você tem que preservar o amor entre os homens. Aí como eu vou ler esse pedaço de novo aqui, vou ler para ficar bem gravado. Semana que vem a gente vai reiniciar aqui. O que acontece com esses obsessores, com essas... Acende a luz ali de fora, por favor. Com essas confusões entre espíritos que duram séculos. Séculos. Não resolve numa encarnação. Aí vem como irmão. Aí alguém me perguntou aqui na aula, e os irmãos siameses, aqui nasce colado? É isso aí, briga, confusão. Aí nasce colado. Cada um com uma perna, o mesmo estômago, só tem duas cabeças diferentes. Dorme junto, acorda junto. Se um tiver com preguiça, acorda. Um depende do outro, né? E quando um morrer, o outro vai morrer também. Pois é. Vamos lá. Vou ler esse pedaço de novo para a gente encerrar. As leis da fraternidade pelas quais se conduzem os obreiros do mundo espiritual estabelecem assistência incansável ao obsessor, no intuito de convencê-lo à reforma de si mesmo. Jamais o violentam, porém, a essa meritória atitude, quando compreendem ainda não preparado pela ação fecunda dos remorsos. Jamais o violentam, porém, a essa meritória atitude, quer dizer, de se arrepender, quando o compreendem ainda não preparados pela ação fecunda dos remorsos. Ele não teve remorso ainda, ele é tratado com todo amor. Existem obsessores, ou melhor, existem obsessões baseadas no ódio e no desejo irrefreável de vinganças, insolúveis numa só etapa reencarnatória, as quais serão incomodativas, desesperadoras, podendo levar séculos, exercendo o seu jugo sobre a vítima, estendendo-o mesmo a vida no invisível e invertendo o domínio da possessão em existências subsequentes, até que os sofrimentos excessivos provenientes de tão ardentes lutas, bem assim a reflexão e o desejo de emenda, obriguem os litigantes à renúncia do passado pela abnegação do porvir, o que os fará reencarnar unidos pelos laços de parentesco muito próximo, constantemente como irmãos consanguíneos e até como pais e filhos e mesmo cônjuges, a fim de que mutuamente se perdoem e se habituem a um convívio pessoal, a uma junção familiar persistente, que, conquanto se apresente como provação e não raro como expiação, acaba por estabelecer vínculos de afetividade indestrutíveis em suas almas desaparecidas, então, completamente, as antigas animosidades. Aí. E o que ele falou aqui, a gente já viu aqui, nas sessões mediúnicas. Eu sou o perseguidor dele ali que está reencarnado. Eu sou um espírito, estou com raiva dele. Aí o doutrinador vai falar, meu irmão, perdoa, amanhã você vai estar reencarnado. Eu sei. A gente vem assim, quando eu estou aqui ele vem atrás de mim, mas quando eu estou livre eu pego ele, agora é minha vez. E vocês não vão me impedir de pegá-lo, porque está nas minhas mãos agora. Falei, mas não é hora, a gente já vem assim há séculos. Há séculos. Na nossa mesa mediúnica já veio. Há trabalho esse. Ora, um está no corpo, sofre. Quando sai, os dois brigam.
Quando um vem na frente, o outro vem e pega. Quando ele sai, brigam. Vai ter uma hora que vão nascer os dois irmãos. Siameses. Mas tem irmãos que é um problema. Tem família complicada. Até que se amem. Até que se perdoem. Vamos parar por aqui? Que Jesus abençoe a todos nós. Que Jesus abençoe os lares da terra, as famílias, para que haja entendimento, compreensão, para que haja paz, para que haja amor, dentro de cada lar, nos corações que se unem por afinidades, e nem sempre por afinidades amorosas, e sim por imperativos da lei, a lei de amor, que os une nos mesmos laços consanguíneos, para que se amem, para que se perdoem. Olhai por nós, Senhor, que temos as nossas famílias, os nossos lares. Ajuda-nos a compreender esses tão próximos de nós. Ajuda-nos, fortaleça-nos, ampara-nos, para que tenhamos a coragem de dizer ao outro: eu te amo. Envolva a nossa casa espírita nessas mesmas vibrações de amor, porque aqui também, Jesus, nos reencontramos, nem sempre espíritos que sempre nos amamos, muitas vezes antagonistas, muitas vezes fizemos parte de exércitos oponentes, ou muitas vezes lutamos no mesmo exército, com a força da espada. Ajuda-nos a nos perdoarmos, Senhor, e que o Teu nome e o Teu Evangelho seja a liga desse amor, para que cumpramos a lei maior de amarmos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Obrigado por esta tarde de estudos e reflexões. E como lemos no Evangelho, pedimos por todos os sofredores, por todos os que sofrem, que choram, por todos os que fazem sofrer e que fazem chorar, a Tua misericórdia. Tu dissestes, quando estava na cruz, que aqueles homens não sabiam o que faziam. Nós também erramos e não sabíamos o que fazíamos. Hoje, nesta casa de amor, temos todas as possibilidades de reparar o passado e caminhar na lei de amor, nos libertando-nos em direção à liberdade que nos conduzirá ao Pai. Despeça-nos na Tua paz, Senhor. Que seja em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor. Que seja em nome do amor, do nosso amor, minha querida. Que seja em nome da Dona Ivone, do Dr. Bezerra, de Allan Kardec e de Leon Denis. Mas, acima de tudo, em nome do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje. Que assim seja.